Resumo do livro: O Poder do Hábito. Olá, seja bem-vindo ao canal Resumo SA. Este é o canal de resumos dos principais livros não ficção já escritos até o momento. Neste vídeo, você encontra as principais ideias do livro O Poder do Hábito. Indicamos a leitura completa do mesmo para total compreensão do assunto. Caso tenha interesse, confira na descrição o link para este livro completo. Já aproveite, deixe seu like e se inscreva no canal para acompanhar todos os resumos de livros que mudarão a sua vida. Então vamos lá. Como funcionam os hábitos? Eugene Pauli foi um paciente idoso com problemas cerebrais causados por cefalite viral. Como resultado, ele perdeu a capacidade de usar parte de seu cérebro, o lobo temporal medial. Outras partes continuaram funcionando normalmente, mas a sua memória foi prejudicada. Ele não conseguia se lembrar de nada que aconteceu depois de 1960. No entanto, ele se lembrava de tudo o que aconteceu antes. Com efeito, ele se tornou em uma pessoa que não conseguia aprender coisas novas e, após alguns segundos, esquece o que aconteceu no momento anterior. Sua perda de memória podia fazer com que ele se perdesse e nunca mais retornasse para casa. Incrivelmente, em apenas 15 minutos, seguindo sua rotina diária, ele conseguiu voltar para casa. Depois de alguns dias, Eugene pôde andar sozinho. Isso levou os cientistas a estudá-lo para descobrir que os hábitos são armazenados em uma área do cérebro completamente diferente do lobo temporal, responsável pela memória. Isso prova que podemos aprender e tomar decisões inconscientes sem nos lembrarmos dos fatos que levaram a essa decisão ou aprendizado. Este é o poder do hábito. Gatilho para o hábito. O cérebro é uma máquina com muito poder. Ele está sempre procurando maneiras de reduzir o estresse e automatizar rotinas, apenas para economizar energia. Um fluxo de trabalho habitual é dividido em 3 etapas. Gatilho: algo acontece e seu cérebro interpreta esse gatilho como uma chamada para entrar no modo automático e escolher qual rotina usar. Rotina: uma ação física, emocional ou mental que é desencadeada automaticamente por um gatilho. Recompensa: um estímulo positivo ocorre e diz ao seu cérebro que a rotina funciona e, portanto, é armazenada. Compreender como os hábitos são desencadeados é importante porque nos permite controlar a nós mesmos. Como formar um hábito? A principal razão pela qual as pessoas estudam esse tópico é aprender a formar hábitos e reforçar práticas consideradas mais positivas. Então, por exemplo, um hábito relativamente novo que as pessoas estão adquirindo é o simples hábito de escovar os dentes. O publicitário americano Claude Hopkins incentivou o hábito, relacionando-o a gatilhos comuns na vida cotidiana das pessoas. Em seu anúncio, ele diz: passe a língua nos seus dentes. Você sente uma camada sobre eles. Essa camada faz com que seus dentes percam a cor e se deteriorem. Quando acionado o gatilho, seu anúncio diz: o creme dental Pepsodent remove essa camada, deixando seus dentes mais limpos e bonitos. A verdade é que essa camada é natural e o creme dental Pepsodent não a remove. No entanto, os gatilhos são tão poderosos que as pessoas simplesmente passam a língua pelos dentes e os associam à ideia de escovação, rotina, e recompensa, um sorriso limpo e brilhante. Em menos de 10 anos após a campanha, a população americana que escova os dentes cresceu quase 10 vezes. A técnica de Claude Hopkins é simples e segue 3 passos. 1. Crie um gatilho em sua mente, ou na mente das pessoas. 2. Faça a associação de uma rotina positiva a ele. 3. Crie recompensas mentais ou físicas associadas à manutenção do hábito. Mudar hábitos. O técnico americano Tony Dungy teve um método não convencional e altamente bem-sucedido em garantir o bom desempenho de seus atletas. Ele faz com que seus jogadores reajam automaticamente aos movimentos de seus oponentes. Ele não quer que sua equipe pense 2 vezes para agir. Em vez de fazer escolhas racionais a cada passo do caminho, Tony recorre ao desenvolvimento do hábito de reagir imediatamente. Os treinadores sabem que os hábitos não são fáceis de quebrar e devem ser reformados. E eles só mudarão se novas rotinas puderem substituir rotinas existentes com os mesmos gatilhos e as mesmas recompensas. Seu treinamento é baseado na vinculação de gatilhos e recompensas existentes com novas rotinas. A nova rotina é mais simples, dando ao jogador menos escolhas e um comportamento mais irracional. Com sua abordagem, Tony ganhou dezenas de campeonatos e se tornou um treinador lendário.
Outro método de mudança de hábito muito bem sucedido são os 12 Passos de Alcoólicos Anônimos. O método simplesmente propõe novos programas para desencadear a necessidade fisiológica de beber e usar álcool para despertar as mesmas recompensas nas pessoas, como relaxamento, necessidade de companhia, redução da ansiedade, etc. No entanto, o próprio método A ainda apresenta dificuldades em mudar os hábitos das pessoas. Então ele também investiu na construção da crença de que alguém viciado em álcool precisa da intervenção de outra pessoa. Eles precisam acreditar que mais pessoas estão envolvidas nessa mudança, para não ficarem desapontados. Essa crença é uma parte importante da mudança de hábitos à medida que a sociedade muda. Agora que estamos na metade do resumo, vamos mergulhar nos conceitos básicos de construção de bons hábitos, como a importância de pequenas vitórias e as abordagens que líderes e empresas de sucesso empregam. Aproveite, deixe seu like e se inscreva no canal. Pequenas vitórias fazem uma grande diferença. Existem muitos hábitos em nossas vidas que afetam muito a maneira como vivemos e a maneira como nossos negócios operam. Um hábito positivo leva a outro, o que cria uma série de hábitos positivos que funcionam bem juntos. Por exemplo, as pessoas que começam a se exercitar naturalmente começam a se alimentar melhor, são mais produtivas e, portanto, menos estressadas. Na sua vida ou na sua empresa, é muito importante identificar um hábito básico que precisa ser mudado, o que vai melhorar vários outros hábitos que afetam o seu dia a dia. Encontrar hábitos básicos é difícil e requer tentativa e erro. É importante identificar algumas coisas que são pequenas o suficiente para mudar e ter um impacto positivo no todo. Por exemplo, um estudo de 2009 demonstrou que o simples hábito de registrar o que você come ao longo do dia pode ajudar as pessoas a identificar padrões alimentares, o que, por sua vez, permite planejar melhor suas refeições e mantê-las mais saudáveis. No estudo, o grupo que manteve um diário alimentar perdeu o dobro de peso que os outros participantes. Como os líderes podem criar hábitos? Todas as empresas têm hábitos institucionais que seus membros repetem todos os dias. Mesmo que uma empresa pense que toma decisões calculadas todos os dias, a realidade é que existe uma máquina de rotina que orienta as organizações a tomarem decisões. Empresas de sucesso desenvolvem o hábito de equilibrar poder e paz. Por exemplo, no início dos anos 2000, o Rhode Island Hospital era considerado um dos melhores hospitais dos Estados Unidos. No entanto, com o sucesso vem uma cultura tóxica. Os médicos maltratavam as enfermeiras, o que leva ao abuso do paciente e a erros médicos. O diretor responsável pela qualidade hospitalar tomou algumas atitudes simples que mudaram completamente a cultura do hospital. Coisas simples como usar câmeras no escritório, cumprir listas de verificação para várias situações e criar sistemas de avaliação podem salvar os enfermeiros de erros operacionais e qualquer abuso. Essas medidas simples criaram novos hábitos, restauraram a autoridade do hospital e ganharam vários prêmios de qualidade. Como as empresas manipulam os hábitos? Nos últimos anos, com o advento da internet e da computação, as empresas conseguiram capturar grandes quantidades de dados sobre os hábitos do consumidor para prever seu comportamento, novos produtos e necessidades do mercado. Isso os levou a descobrir que os hábitos são mais importantes do que as intenções do consumidor no processo de compra. Todo mundo tem hábitos pessoais únicos. Assim, ao analisar grandes quantidades de dados, as empresas que entendem o papel dos hábitos no processo de compra conseguem adequar seus produtos e serviços aos hábitos dos dados demográficos mais comuns. Por meio de informações como seu histórico de compras anteriores, sua idade, gênero e a forma de pagamento que utiliza, a empresa consegue identificar grupos de usuários que se comportam de formas relativamente semelhantes. Por exemplo, se você compra pirulitos e fraldas toda vez que vai ao supermercado, a empresa pode descobrir que você tem filhos de idades diferentes. Com essas informações, as empresas podem enviar recomendações de produtos e cupons personalizados. Outra abordagem comum ao marketing baseado em dados é usar eventos importantes na vida das pessoas, como o primeiro emprego, o casamento ou o nascimento de um filho, como oportunidades para que as pessoas criem novos hábitos. Você precisa entender que as empresas seguirão seus hábitos e os usarão como iscas e gatilhos para manipular seus padrões de gastos, e você deve estar preparado para resistir a ofertas para explorar isso. O hábito e a sociedade criando movimentos. Durante a era de separação racial nos Estados Unidos, uma história destacou Rosa Parks, uma mulher negra se rebelando contra o sistema, sentada nas seções brancas de um ônibus. Com esse gesto simples,
mais poderoso, ela criou uma onda enorme que finalmente acabou com esse isolamento. Quase imediatamente após sua prisão, grupos começaram a distribuir panfletos e a boicotar o sistema de trânsito. O boicote tornou-se um novo hábito da comunidade, provocando protestos. Finalmente, a necessidade de aprovar a Lei dos Direitos Civis de 1964 nos Estados Unidos. Rosa não foi a primeira a fazer isso, mas também não foi apenas um ato de desafiar o sistema. Ela tem conexões e amigos em sua comunidade. Ações que ocorrem sem planejamento racional, como o que aconteceu com Rosa, costumam ser a espinha dorsal de grandes mudanças sociais. Movimentos como esse acontecem porque existem hábitos associados a amigos, vizinhos e grupos associados a uma causa. O ativismo de Rosa se expandiu com a aceitação da comunidade, pessoas que buscavam revelar novas identidades e se juntar a um grupo reunido pelo desejo de direitos civis. O poder dos laços fracos explica como os protestos podem crescer de um grupo de amigos para um poderoso movimento social. Convencer milhares de pessoas a perseguir um objetivo comum é difícil, mas usar conexões humanas para criar pressão dos colegas muitas vezes muda os hábitos da sociedade. Conclusão: os hábitos determinam a maioria de suas atividades e dizem muito sobre quem você é. Compreendê-los é o primeiro passo para transformar sua vida, produtividade e resultados de negócios. Você ficará melhor nas coisas que fica repetindo, é o seu hábito. Procure se conhecer, transforme-se, exercite sua força de vontade e torne-se uma pessoa com forte autocontrole. E aí? Gostou do conteúdo? Deixe o like, inscreva-se no canal e comente abaixo a sua opinião sobre o livro. Deixe dicas e sugestões de livros para os próximos vídeos. Um abraço e até mais!